Pena. Vamos começar então, Bastos. Sejam bem-vindos todos, tá? O Ivanir pediu a primazia aí de fazer uma introdução para essa nossa conversa, lembrando um dos grandes momentos teus, Carlos Bastos, na condução ali de uma redação. O Ivanir tem um tempo muito pequeno, está embarcando lá para Caçapava do Sul. Então, fala aí, Ivanir. Tudo bem. Boa noite a todos, amigo Bastos, Vieira, Elaine, todo o pessoal que está aí. É um depoimento e uma pergunta muito breve, mas eu queria dizer que eu vivi uma grande experiência de redação aí sob o comando do Bastos na TV Gaúcha, que foi o Bastos pegou ali a redação depois do Brito e tinha ali uma equipe de redação. Olha, a qualidade das pessoas era incrível, porque para lembrá-los, né, o Fernando Guedes, o Roberto Appel, o Luiz Fernando Valls, Marcelo Lopes, Paulo Fogaça, né, isso o pessoal mais da cozinha, mais do reportariado em geral, e o Geraldo Canali, que eu acho que foi uma figura também impressionante aí nesse período que o Bastos esteve aí. O que eu diria que eu nunca vivi em outra redação um momento em que você tinha uma noção da força da redação, do coletivo e do enfrentamento de grandes questões do jornalismo. Eu lembro duas em especial, a primeira foi o sequestro dos uruguaios, o Universino Dias e a Lília Ciliberti, que foi um momento de muita tensão, porque nessa época a censura ainda, se não aparecia de toda, mas a gente sabia que a censura estava presente nos órgãos da repressão. E uma outra questão foi a grande cobertura que foi feita da volta do Brizola ao Brasil. E teve um terceiro fato, eu era uma espécie de delegado de redação, né, porque eu estava ali, um estagiário e tal, era presidente da DCE da PUC, tinha sido expulso, achava na época, inclusive, que a RBS ia me demitir. Mas o meu emprego foi mantido e eu não tinha clareza da dimensão que tinham as pessoas que estavam naquela equipe, especialmente o Bastos. Eu queria dizer que o Bastos conduziu essa redação de uma maneira democrática, elegante, de grande grandeza. Eu, no começo, achava que o Bastos estava ali representando a família do Sirotsky, né? Mas o Bastos conduziu essa redação que fez um trabalho incrível, né, nessas dimensões de cobertura, de honestidade, de correção. Muito do que eu aprendi com o jornalismo foi nessa época na TV Gaúcha e mais tarde, aí já muitos anos depois, em Brasília, e trabalhando com Paulo Totti, eu fui ter a dimensão do histórico de vida do Bastos, que foi uma pessoa incrível. Então, Bastos, queria que você nos falasse um pouco desse momento histórico e como é que você lidou com a pressão que a gente fazia nas bases, né? Nós, inclusive, tiramos uma greve uma vez, tiramos uma greve geral, que ela não se realizou porque o pessoal acabou voltando atrás, mas as pressões eram muitas, que vinha da redação, vinha por liberdade de expressão, etc. E o Bastos administrou isso com muita sabedoria. Eu queria saber como é que ele lidou com esse período histórico e profissional e manteve ali os seus compromissos com a imprensa a vida inteira. Olha, Ivanir, o que eu posso te dizer? Foi um momento crítico aquele, mas que eu acho que eu tive habilidade para conduzir e reduzir a proporção daquele movimento, era um movimento reivindicatório da base, e convencer a direção a maneirar a resposta. Tanto é que ficou tudo como estava. Não se mudou, era que queria se mudar a redação da parte do Jornal Nacional. Mas isso a direção aceitou, no fim, voltar atrás. Mas um outro período muito importante que tu fizesse menção foi a volta do Brizola,
Mas é que, casualmente, Ivanir, na volta do Brizola, eu ainda não estava na Gaúcha. Foi o último dia que eu trabalhei na Guaíba, como diretor da Guaíba. E aí eu tenho uma história muito boa para contar para vocês. É que a Guaíba era muito forte no jornalismo naquela época. E eu dirigia o jornalismo da Guaíba, a rádio. E o Ranzolin era o diretor da rádio. E na antevéspera da chegada do Brizola, o doutor Breno nos chama na sala dele, a mim e o Ranzolin. Diz, mas como vocês estão preparando uma baita cobertura para a vida desse rapaz, e esse rapaz é meu inimigo? Nós estamos, olha, do doutor Breno, mas a volta do Brizola é um fato jornalístico. Eles, não, mas você não sabe o que esse rapaz me fez. Eu estava passeando no meu iate numa sexta-feira aí no Guaíba e estou ouvindo a palestra dele. E aí, lá no meio da palestra, ele diz assim, enquanto nós estamos aqui tratando dos interesses do Rio Grande, o doutor Breno está singrando as águas da Guaíba no seu iate de miliardário. Eu fiquei tão bravo que eu dei um pulo e bati com a testa no teto do barco, dizendo. Outra vez eu estou em Washington, eu estou em Nova York para comprar essa impressora que está imprimindo aí o Correio do Povo, de segunda mão, do New York Times, e me manda uma gravação da conversa do doutor Brizola. Aí, enquanto nós estamos aqui labutando pelo Rio Grande, o doutor Brizola está lá com seus patrões de Wall Street. Mas daí, aí ele disse, agora vocês estão mandando, nós mandamos o Baggio para Assunção, o Tairo para Foz do Iguaçu, e a Tânia e o Valdomiro Oliveira para São Borja. Eles, vocês estão fazendo uma cobertura monstruosa e vão transmitir os comícios e coisas. Nós, não, doutor, não vai ser ninguém entrevistado, vai ter comício, só os repórteres vão fazer boletim do que está acontecendo. Aí ele se convenceu e aceitou a cobertura. Pior é que era o último dia que eu ia ficar na Guaíba. No dia seguinte, eu tive que comunicar minha demissão para subir da RBS TV no lugar do Brito. Mas o Ivanir me deu um lance que eu tinha um problema na Gaúcha. É que a Alice Maria e o diretor da Globo, lá, do Nogueira, eram apaixonados pelo Canari. E eles só aceitavam matérias do Canari. E eu tinha uma equipe de reportagem muito boa. Tanto é que todos começaram aí. Eu fui o maior fornecedor da Globo de editores e repórteres. Mas isso foi uma briga, porque eu tinha que mandar as matérias e eles não usavam as matérias que não fossem do Canari. Mas, no fim, aí entrou o Dornelles da Globo. E eu disse, mas como, Alice Maria? Quando eu mandava as matérias dele aqui, não servia, porque ele tinha cara de guri. Agora, não, mas nós demos uma copidescada dele, não sei o quê. Deu uma conversa de cantinhas, mas acabou aceitando e abriu. Eu tive mais de 10 repórteres atuando na Globo. Eu tive mais de 10 editores trabalhando na Globo. Eu fui o maior fornecedor. É verdade que o nascedouro dessa equipe, eu tenho que reconhecer, foi dado o lance inicial pelo Antônio Brito. O Antônio Brito fez um excelente trabalho na Rádio Guaíba antes de eu assumir a Rádio Guaíba e um excelente trabalho na TV Gaúcha antes de eu assumir a TV Gaúcha. Tu abordasse um tema de censura. Eu nunca sofri censura direta. Eu recebia recados, não é para publicar tal coisa. E o censor passava lá na televisão muito raramente, nunca acompanhou. Eu acho recados, que... basta só um pequeno parte. Recados de quem? Da Polícia Federal, daquele coronel, que eu não me lembro o nome, que era o Luiz Carlos Maxim de Castro. Luiz Carlos Maxim de Castro, era o nome do coronel. Isso. É ele que mandava, e tinha um emissário dele que ia de vez em quando lá na redação, mas só ia, deixava um recado e ia embora. Nunca teve presença. Eu acho que só quem... Não sei, o Vieira pode esclarecer isso, quem sofreu censura direta no Rio Grande do Sul
foi a jornal, eu acho. Porque nenhum dos jornais tradicionais sofreram essa censura direta, nem as televisões, nem as rádios. Isso aconteceu lá no centro do país. Lá em São Teve um Paulo, período, Maranhão, Bastos, como tu hein? disseste, a Polícia Federal era muito ativa, comandada por esse Luiz Maxen de Castro. E teve Isso, um período ali que tinha um período mais delicado do ponto de vista de política, que ia um agente da Polícia Federal, ia na redação da Folha da Manhã para dizer de viva voz o que estaria proibido ou que não poderia ser divulgado. Inclusive, em certo momento, aquela redação da Folha da Manhã, ali nos anos 72, 73, formada por um bando de jovens muito talentosos, um deles sim. era o Arthur Monteiro, faziam muitas gozações e brincadeiras em cima do agente da polícia quando chegava na redação. Mas foi um período ali, eu acho que algo em torno de 6 meses no máximo. Depois sumiu, tomou Dorilo e sumiu. Mas aqui no Rio Grande, a presença da censura, assim, da atuação da censura direta, eu acho que foi muito pequena. Eu acho que ela foi muito forte, mais pesada lá no centro do país, onde o Estadão resistiu totalmente à censura. Então, eu acho que é ali que teve um enfrentamento. Agora, eu não sei se eu respondi ao Ivanir de forma conveniente. Não, acho que você respondeu sim. Eu só me equivoquei nessa questão do Canalha, mas você acompanhou depois o Canalha, né? O Canalha, de fato, era um repórter preferido da Rede Globo. O Canalha ia para Nova York fazer entrevista com o Brizola em Nova York. O Brizola também gostava muito do Canalha, né? Então o Canalha ele tinha um espaço ali, mas você tem razão, essa equipe toda, né, foi uma equipe que muitos desses profissionais foram para São Paulo, para o Rio, para tudo que era lugar. E você lembra do Florianão? Claro, Floriano Correia, Florianão, claro. claro, Floriano Correia, era uma grande Sim. figura também na claro. redação. Então, essa experiência de jornalismo eu não vivi em nenhuma outra redação. E eu até tenho uma curiosidade. Eu acho que as pessoas que fazem jornalismo, né, elas de fato têm pessoas que têm posicionamento político, né? Outras não, mas fazem bom jornalismo. No teu caso, eu sei que você é uma pessoa que teve uma formação política muito sólida. Eu não sei se tu quer falar sobre isso. Eu posso falar, eu sempre fui um homem de esquerda, vamos dizer assim, mas eu não tinha partido. Eu assumi o PTB na época, do episódio da legalidade. Eu até ali, eu era um homem de esquerda, votava no pessoal de esquerda de vários partidos, votei no Pedro Alvarez, que era do Partido Republicano, que era comunista, votei no Josué Guimarães, que foi pelo Partido Socialista, votei no Teperane Pereira, que era do PTB, mas era um homem de esquerda, mas eu não era um homem de partido. Mas eu assumi um partido no episódio da legalidade. Eu diria aqui para vocês que o episódio da legalidade é o fato mais forte da minha carreira profissional e que eu vivenciei com muita intensidade. Eu praticamente morei no Palácio Piratini nos 8 dias do episódio da legalidade. Eu só ia em casa para tomar banho e trocar de roupa. Eu, inclusive, dormia lá naquelas poltronas da Secretaria de Comunicação, lá no subsolo. Foi um período muito rico e ali eu tenho que confessar para vocês que eu me apaixonei pela genialidade política do Brizola. E eu queria até citar aqui para vocês que no primeiro dia, quando o Jânio renunciou, o Brizola ligou para o Machado Lopes. E daí o Brizola disse para o Machado Lopes: o governo do Rio Grande do Sul vai defender a Constituição, a posse do vice-presidente. E aí os ministros militares já tinham se manifestado. E o Machado Lopes respondeu para ele: mas eu sou militar e vou seguir o Exército. Acontece que na segunda-feira, depois que o Brizola fez aquele discurso, que foi o discurso mais brilhante da vida dele, um discurso que durou 1 hora, que quando ele começou a falar
e denunciou que tinha uma ordem de Brasília para bombardear o palácio. Tinha umas 5.000 pessoas na frente do palácio, que era o que tinha normalmente durante todo o período da legalidade. O Brizola terminou de falar daí 1 hora e tinha 50.000 pessoas na frente do palácio. Quer dizer, o Brizola dizendo que o palácio ia ser bombardeado e o povo foi lá para o palácio. E depois o desfecho da legalidade, porque daí o Terceiro Exército teve que apoiar, porque de todos os comandantes estavam partidários da legalidade, o Galhardo de Curitiba, o Santa Rosa daqui de Porto Alegre, o Garcia de Uruguaiana, o Maranzário de Santiago, o Peri Bevilacqua de Santa Maria. Então, o Machado Lopes ficou isolado e ele teve que aderir à legalidade. E é o único movimento civil que, que derrotou um golpe de Estado militar. Essa que é a verdade. É verdade que teve a colaboração do Terceiro Exército. Mas a liderança foi civil, foi do Brizola, na rádio. E se vocês permitirem, eu vou contar como é que o Brizola criou a rede da legalidade. No sábado, o seu Eugênio tinha renunciado na sexta-feira. No sábado, o Brizola pediu para o Marechal Lott fazer um manifesto de defesa da legalidade. O Marechal fez e mandou para o Brizola. E o Brizola mandou a Milton Chaves levar para as rádios o manifesto do Lott. À medida que as rádios iam divulgando o manifesto do Lott, vinha o pessoal do Terceiro Exército e tirava essas rádios do ar. A única rádio que não foi tirada do ar foi a Rádio Guaíba, porque o Breno Caldas não aceitou aquela publicidade, não aceitou divulgar o manifesto do Lott. E o Hamilton Chaves, no domingo de manhã, comunicou isso para o Brizola. Governador, daqui a pouco o senhor vai estar se comunicando com o povo só por alto-falante, aqui lá passa. E, à medida que saiu o manifesto do Marechal Lott, foi retirada do ar as rádios. A única rádio que está no ar é a Guaíba. Aí o Brizola teve a sacada. Então, vamos intervir na Guaíba e criar a rede da legalidade. Aí, o doutor Breno teve que ceder, mas só fez um pedido, que não fizesse as transmissões lá da rádio, lá do edifício do Correio do Povo, lá da Rádio Guaíba, que levassem as transmissões para o próprio palácio. E daí que foi instalada a rede da legalidade já no domingo de tarde, no Palácio Piratini. Foi tão improvisado que o Naldo Freitas, que foi o primeiro locutor da rede da legalidade, ele ficou no ar por 24 horas. Ficou no ar 24 horas apresentando a rede da legalidade. Estou à disposição dos amigos aí para alguma pergunta. Bastos, tu está muito bem, teu saldo está muito bom, mas eu vou te pedir que tu te afaste um pouquinho da câmera para que a gente veja melhor a partir do custo, um pouco mais afastado. Ainda um pouco mais, porque a tua boca não está aparecendo para nós aqui. Aí fica aí. Não te entusiasme e te atira para cima do computador. Tá bom. Eu preciso dizer o seguinte: nós estamos tendo o Bastos como personagem principal dessa nossa conversa hoje, porque ele é uma lenda do jornalismo gaúcho e brasileiro, acaba de completar 90 anos, uma solenidade, um evento, um almoço entre amigos, um sucesso absoluto, que se realizou ali no chalé da Praça 15, no final do mês de julho. Então, Bastos, nós queremos beber muito desta tua sabedoria e desse teu conhecimento. Eu ia te perguntar qual havia sido o teu momento mais crítico, não enquanto político, mas enquanto profissional, né? Enquanto profissional na tua carreira de jornalista. Tu acabaste respondendo que foi esse período da legalidade, certo? Dentro de uma redação propriamente, que ali você era um repórter, era pouco mais que um foca. Mas dentro da redação, qual foi a tua vivência mais crítica enquanto comandante de uma equipe? Eu não tive assim um momento crítico. Tive momentos difíceis, mas não críticos. Eu sempre fui chefe, não, Vieira. É impressionante na minha carreira.
eu fui chefe de 70%, 80% da minha carreira. Eu comecei no jornal Clarim, que foi o jornal que o Brizola fez para a eleição dele de prefeito de Porto Alegre em 55, que durou só um ano. Mas esse jornal produziu o Chargista São Paulo, produziu o fotógrafo Erno Schneider, produziu o colunista social Luiz Augusto, que depois foi trabalhar com o Ibrahim Suede no Rio de Janeiro, produziu o Prêmio Silafona, que foi editor do Caderno Ideias do Jornal do Brasil por mais de 15 anos. Então, é impressionante a produtividade do Clarim. E ali quem foram meus professores? Bastos, tu fechou o microfone sem querer aí. Teu microfone fechou aí sem querer, apertasse numa tecla indevida. Por o caso, pede ajuda para o teu universitário, para a tua universitária aí. Chama a Ninha, que é a minha ajuda. Alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta? Olha, tem uma universitária. Estão me ouvindo? Agora sim, vai em frente. Tá. Vai em frente. Então, do Clarim, esses foram meus chefes também. O Leandro Frantes, que tinha sido diretor do semanário Hoje, que pertenceu ao Toscano Barbosa. Eu não tive curso de jornalismo. Aliás, o pessoal da minha geração, ninguém é formado. Tem formados em outras profissões. Por exemplo, o Ives Pinheiro, o Flávio Tavares se formaram em Direito. O Felberg se formou em Medicina. O resto do pessoal da minha geração é autodidata. Meu curso foi do Clarim e depois, na hora, com o Lauro Schirmer, o José Silveira e o Cláudio Candiota. Isso é o que eu poderia dizer do início da minha carreira. Por que eu resolvi ser jornalista? Porque meu pai era um contador, mas ele gostava muito de ler jornal. Então, ele assinava o Diário de Notícias e o Correio do Povo. E os três jornais que existiam em Passo Fundo. O Diário da Manhã, do Túlio Fontoura, o Nacional do Búcio de Castro, pai do Tarso de Castro, e o Diário da Tarde do Danilo Quadros. Então, e meu pai ouvia todas as edições do Repórter Essa acompanhando a Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra. E eu me habituei a isso. E ali fui me apaixonando pela informação e pelo jornalismo e fui dar essa profissão e foi o que deu. Vamos lá, Vou fazer uma pessoal. pergunta, então. Passa. Bastos, além de prestigiar, dar força, ensinar muita gente aí no jornalismo, eu lembro que uma ocasião, acho que é uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar na Zero Hora, alguém me disse que tu tinha criado três monstros na reportagem. Era a Letânia Menezes, Sérgio Caparelli e o Luiz Cláudio Cunha. Esses caras são bons, né? Isso ninguém duvida, a história está aí para comprovar. Eu queria que tu me falasse sobre eles um pouquinho. Bom, eu não criei eles. Eles começaram a carreira ali. O Caparelli, não sei se já não tinha trabalhado em Goiás, mas a Letânia e o Luiz Carlos começaram da Zero Hora. O Luiz Carlos é o melhor repórter que eu conheci nos 60 anos meus de carreira. O Luiz Carlos Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. sem dúvida, é o melhor repórter que trabalhou comigo. Agora, o Antônio. O Antônio. Brito? Não. Não, o Antônio. Puxa, agora está me dando branco. Oliveira? Meu subchefe de reportagem. Caparelli. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira diz que a melhor equipe de reportagem já montada em Porto Alegre foi na Zero Hora daquele ano, com o Luiz Cláudio, o Caparelli, a Letânia, a Marina Rodic, o Pedro Maciel, tinha mais gente, tinha o Caparelli, o Vitor Hugo Recondo.
Era esse o grupo de repórteres. Ah, não, o Ademar Vargas de Freitas e mais o Juarez Fonseca. A equipe era pesada mesmo. Uhum. Oi, tudo bom? Tudo bem, Bastos? Bom te ver, bom ver todo mundo aí. Bastos, sabe que a gente a gente gosta de vir fazendo comparações, né? E gente que viveu muito tempo, que nem eu, e muito mais tempo que nem tu, a gente às vezes fica fazendo às vezes comparações difíceis. Por exemplo, comparar o Pelé com o Messi, né? Os dois foram geniais, mas quem foi o melhor? Um jogou numa época, outro jogou na época. O Messi hoje é mais atleta que o Pelé era diferente. Então, eu só queria te fazer uma pergunta bem objetiva, porque tu é certamente o mais que tem mais tempo de conhecimento da nossa aldeia. Quem, na tua avaliação, foi mais poderoso? O Breno Caldas ou o Maurício Sirotsky? Eu acho que pela época, pelo período grande que ele ocupou a liderança da imprensa do Rio Grande do Sul, foi o Breno Caldas. O Maurício teve mais poder no momento porque tinha televisão, rádio. O Breno, quantos anos ele comandou o Correio do Povo? Então, e do Pelé e do Messi, o Pelé vão passar 500 anos e não vai ter outro igual. Uma das coisas que me gratificaram na minha carreira foi a minha convivência com o Maurício, porque no tempo que eu dirigia a, a, o jornalismo da TV Gaúcha, os editores, eu, no caso, o editor da rádio, o editor do jornal, que era o Naldo Schirmer, nós tínhamos que despachar de 15 em 15 dias com o Maurício. Eu nunca aprendi tanto em comunicação do que deu desses despachos com o Maurício. Ele era um gênio da comunicação. Ele, ele era fora, fora, da, fora da rota. Da curva. Mas explica Eu tenho melhor qual é impressão que que genialidade é essa que ele transmitia numa reunião. não, é que ele tinha solução para tudo. É só uma vez que eu ganhei dele, que ele tinha uma prevenção com um repórter lá, e, e ele queria porque queria demitir aquele repórter. E o repórter era um bom repórter. E eu ativava. E era uma reunião e outra reunião, e ele me falava do assunto e eu levava adiante. Um dia eu cheguei lá e ele estava com um envelope e disse que era a demissão do repórter. Mas que ele queria falar esse assunto comigo no fim do despacho. Aí, no fim do despacho, eu perguntei para ele: posso levantar uma questão? Pode. Todos os outros repórteres fazem duas matérias. Qual é o programa mais caro da TV? Ah, é o Campo e Lavoura, que tem que sempre ter uma equipe de 5 pessoas viajando. Todos os outros repórteres fazem 2, 3 matérias no máximo no Campo e Lavoura quando viajam. Esse faz 5, 6, 7. Então não demite, mas só não deixa mais sair na parte local do Jornal Nacional, que na época não existia o Rede Regional de Notícias, mas a parte tinha o noticiário local no final do Jornal Nacional. Foi a única vez que eu ganhei dele. Boa história essa, muito boa história. Bastos, eu queria que tu contasse um pouco também uma história que eu acho que dá para comparar os caráteres das pessoas, né? Que foi a entrada do Ari de Carvalho no início, que a última hora passou para as mãos dele, quando 0 hora, né? E que o Nestor Predires e tu estavam lá. E que ele disse que tinham dois colegas, né, que estavam sendo perseguidos, que deviam ficar em casa e não ir trabalhar. Conta essa historinha que eu gosto muito dela. Não, é o seguinte. Aliás, tem uma coisa que eu queria esclarecer aqui no nosso grupo. Tem muita gente dizendo que a partir de que a polícia invadiu a redação da Última Hora, a Última Hora parou de circular e depois, só lá no mês de maio, circulou a 0 hora. Não. O Ari de Carvalho mudou a orientação do jornal porque ele acertou. O Samuel foi para o exílio e só ficou com a Última Hora do Rio e com a Última Hora de São Paulo porque tinha a parte gráfica. Ele tinha mais 6 ou 8
jornais em Salvador, em Recife, em Curitiba, em Porto Alegre, e queria fechar. Mas daí o Ari de Carvalho conseguiu reunir um grupo de empresários que compraram. Não compraram a última hora, porque a última hora só tinha dívidas, então assumiram as dívidas da última hora. E o Samuel, então, vendeu a última hora para o Ari. E o Ari, a partir daquele dia que houve a invasão da redação, ele se acertou com o novo regime, através do Godoy Bezerra, que era um colunista esportivo, mas que era advogado e um líder muito importante da UDN, que fez a meia cancha. A zero hora ficou, a última hora ficou funcionando todo esse tempo, eu recordo disso muito bem, pelo seguinte, que eu dei um pulo nacional quando o Brizola foi para Montevidéu. Eu estava num bar à noite, na véspera, com o Sereno Chess, e o Sereno chegou para mim e disse: Tu queres dar um furo amanhã? Não vou te dizer como, mas põe que o Brizola vai estar chegando para o exílio em Montevidéu. Na época não tinha celular, eu fui para o telefone do bar, liguei para a redação e deram uma notícia de 5 linhas lá no alto da primeira página da última hora, que foi a última edição da última hora, e isso já foi no mês de maio, porque o Brizola ficou no país mais de um mês depois do golpe. Mas eu queria contar a história, é que nesse período o Ari pediu para dois funcionários comunistas, que eram o Paulo Totti e o João Avelini, para se afastarem da redação, porque eles iam ser presos. E eles se afastaram. E passava o tempo e eu fiquei de representante deles junto à direção do jornal. E eu conversava com o Fedrizi, o Nestor Fedrizi. E o Fedrizi disse: o Ari disse que é para eles continuarem fora. Mas eles sabiam que eles não iam mais voltar para o jornal, eles queriam se acertar, pegar a indenização trabalhista deles e ir embora. E quando passou um mês, eles estavam muito desgastados e pediram para mim levá-los da casa do Ari de Carvalho. Daí eu peguei os dois e levei. O Ari morava lá perto da casa dos dois. Chegamos lá, o Ari se assustou quando viu os dois e tal. E daí eles disseram: olha, Ari, nós queremos sair, é só acertar aí a parte trabalhista e tudo. Nós sabemos que não tem mais ambiente para nós no jornal, falta outra linha agora. Ele assim: pois é, mas infelizmente aconteceu um fenômeno aí que eu vou ter que explicar para vocês. Os novos donos não admitem indenizar funcionário comunista. E vocês já estão há mais de 30 dias afastados da relação. Aí eu intercedi e disse para ele: mas Ari, há 15 dias atrás, eu falei com o Nestor Fedrizi, que é o chefe da redação, que eu ia bater o ponto deles e o Nestor ia abonar o ponto. E isso foi feito. Então, eles não caíram. Essa é a história que a Núbia queria que eu contasse. E a reação do Ari para ti, né, quando soube disso. E a reação do Ari para ti quando soube disso e teve que indenizar os caras. Né? Depois ele me demitiu. Eu trabalhei até a última edição da última hora. Quando se transformou em 0 hora, eu já tinha sido demitido. Deixa eu perguntar, e ele pagou a indenização? Pagou a indenização deles, pagou. Tem que pagar, né? Não tinha como. Com muita raiva, né? Mas eu quero elogiar aqui o gesto do Fedrizi. O Fedrizi era muito bom caráter. Teve essa reação do Ari que eu esqueci de contar para vocês. Mas o Fedrizi não podia ter feito isso. O Ari de Carvalho era muito mau caráter. Esse era selvagem. O Ari de Carvalho era selvagem, pelo que vocês contam. Ô, Elmar, tu entrou aí, mas teu microfone está fechado. Tu tentou falar, mas não. Só vi que tu balbuciou alguma coisa. Eu falei aqui no Avelini, e eu tenho uma história muito para contar do Avelini, okay. Porque eu trabalhei do Clarim, depois trabalhei na Hora, e aí fui trabalhar na Gaúcha, com o Avelini. E aí o Avelini me deu, eu era redator, mas aí saiu um mineiro que apresentava um programa da Assembleia,
Era um programa de meia hora, todas as noites, às 11 horas da noite, na Gaúcha, com os principais discursos da Assembleia. E eu não tinha improviso, então eu redigia o texto e a minha fala eu lia. A Avelino dizia, mas tu, em vez de ler, tu fala de improviso. Um dia eu vou te tirar esse papel. E um dia ele me tirou o papel. A rádio estava no ar. Aí eu ainda continuei falando uns 20 segundos, mas me deu um branco. E eu parei. E o Avelino tinha ido para a técnica, do outro lado do vidro. E ele, do outro lado do vidro, mandando eu falar, que eu falasse, e eu não falava. Daí ele voltou com o papel lá, daí eu voltei a ler o papel. A rádio esteve fora do ar, eu acho que uns 30 segundos, um minuto. A Avelino era uma figura. Figura impagável, grande figura, figuraço Avelino. Deixou muitas saudades entre nós. Vamos Foi lá, na hora que tu trabalhou com o Wilde Pacheco, que tem aquela história de que tu saíste para tomar um cafezinho quando voltaste. Não, é que a redação do Clarim é ali Do onde Clarim. a redação do Clarim é ali onde é o prédio da Caixa Econômica, agora ali do lado da Calda Júnior, mas com frente para a Praça da Alfândega. E o Wilde estava dormindo no sofá do diretor do jornal lá, para ir fazer uma matéria de madrugada na rodoviária, e eu estava fazendo uma matéria de noite. E o Contúrcio, o Florianinho, vieram ali do bar que tinha ali na Rua da Praia, e aí ligaram para lá e me chamaram. E eu fui, tomei um café lá com eles e voltei. Quando eu voltei para a redação, eu abro uma portinhola que tinha na entrada da redação, tá o Wilde Pacheco me, me segurando com um revólver na mão. Eu digo, que história é essa? Não, é sacanagem do Contursi. O Contursi disse que tu fez uma aposta lá que tu ia me comer agora aqui. Achei que era muito louco. Para quem não conheceu, o Wilde Pacheco acabou sendo depois um delegado de polícia, certo? Ele era repórter, já atuava na polícia, e em certo momento fez o upgrade na carreira a partir de ter feito também a faculdade de Direito. Vamos situar bem as coisas aí para os jovens entenderem. Ô, Bastos, Não, depois o Wilde Pacheco ainda foi piloto de táxi aéreo? helicóptero e morreu. Morreu porque ele estava sozinho no helicóptero, se sentiu mal, desceu, foi para o banheiro do aeroporto e morreu ali, teve um infarto. Aí é que, a partir dali, o Departamento Aeroviário do Estado sempre tinha 2 pessoas dos helicópteros. Mas fala, Vieira. Eu ia perguntar para ti o seguinte: tu que viveste intensamente aquele jornalismo, aquele repórter que estava dentro dos fatos, dentro do Palácio Piratini, no episódio da legalidade, dentro do Palácio Piratini, depois, quando teve os momentos mais dramáticos também da renúncia do Jango, e tudo, da renúncia do Jango, não, da deposição do Jango. Como é que tu vês hoje o exercício da reportagem de política na nossa imprensa? Não. Posso acrescentar? Bastos, eu queria acrescentar um adendo aí à pergunta do Vieira. Lembrar que hoje não tem repórter nem no Palácio, nem na Câmara e nem na Assembleia. Perfeito. Boa lembrança. Bom, então eu vou começar respondendo ao Bicudo. Eu fui um dia na redação da Zero Hora, no meio da tarde. Estava lotada. Estava com todos os computadores ocupados. No meu período, que eu era chefe de reportagem da Zero Hora, o jornal, a redação enchia no começo da tarde, esvaziava completamente e voltava a encher no fim da tarde. Mas é que daí as pessoas iam cobrir. Hoje eles não vão mais na Assembleia, não vão mais na Prefeitura, não vão mais no Palácio. Então, eu acho que só vão do treino do Grêmio e do Inter. É o único lugar que eles vão. Eles não saem mais. É só por telefone e por computador. O contato é só esse. São outros tempos.
Veja os repórteres políticos daquela época, Zucauskas, o Castelo Branco, o Abdias Silva, estou citando as pessoas do Correio, da Calda Júnior, da Última Hora, e depois nós tínhamos o Flávio Tavares, eu, o Felberg, o Perleira. Miguel. O Pelberg acompanhou aquele episódio, Bastos, né? Todo aquele episódio da candidatura Cirne Lima, né? De Sim, dentro, junto com os caras. ele ficava de madrugada lá acampanando em frente da casa que tinha reunião do pessoal da Arena. Ele ficava acampanando a reunião. Mas desse negócio, eu tenho uma história boa para contar que teve o PTB da época tinha uma bancada de 24 deputados. Era muito forte a bancada do PTB, era o governo Brizola. E o Brizola lançou o Wilson Vargas para prefeito de Porto Alegre, que perdeu a eleição para o Loureiro da Silva. Daí a bancada se revoltou e pediu uma reunião da bancada, que chamaram reunião da franqueza com o Brizola. E eu tinha um informante na bancada do PTB, que era o Guilherme do Vale, que era um radialista, ele já faleceu, era eleito por Caxias, era um radialista, e que no fim da tarde a gente sempre ia tomar um chopp e ele me entregava tudo. E ele me entregou isso. E eu dei de manchete na última hora. No dia seguinte, o Sereno era muito meu amigo, mas era líder do PTB e do Brizola na Assembleia, e disse para mim: desse uma fria hoje, vai ser desmentido. Eu disse: mas Sereno, ele disse que quem te informou isso te enganou. Eu disse: mas ninguém me informou, eu assisti, Sereno. Como não assistisse? A reunião não foi na sala da presidência? Foi. Conhece aquelas cortinas pesadas que tem na janela da sala da presidência? Eu estava enrolado atrás de uma daquelas cortinas. Como tu é mau caráter? E eu disse: obrigado por ter confirmado a minha notícia. Ah! Que sagacidade, hein? É muita esperteza lá. Muito bom. Eu sou um contador de histórias hoje, com 90 anos, me resta é contar história. Então, vocês vão pedindo aí, eu vou contando minhas histórias. E para nós resta invejar não só as histórias vividas, como a memória privilegiada. E com 90 anos lembra dos fatos e dos personagens. Verdade. Isso é que é importante. Agora, o meu maior fracasso profissional foi na área do esporte. Eu era diretor de jornalismo da TV Gaúcha. O Bosco era repórter esportivo. E o Grêmio foi decidir a Copa do Mundo em Tóquio. E o Bosco conseguiu gravar, antes da viagem, uma reportagem com o Renato Gaúcho, dizendo que queria sair do Grêmio. Queria ir para o Rio, para São Paulo, para a Europa. E eu, como chefe da redação, o chefe do departamento, eu tinha que decidir aquilo. E a minha opinião é que aquela notícia tinha que sair da edição do Jornal dos Esportes na segunda-feira, dentro do Jornal do Almoço. Mas o Macari, que era o diretor da televisão, o diretor de programação, o SEAD, chefe do esporte, achava que tinha que sair logo depois da entrega da taça do Grêmio. E eu, no fim, toda a vida eu tive posição política, fui editor de esportes e era gremista, fui conselheiro do Grêmio, e eu era conselheiro do Grêmio. Eu me julguei, digo: eu tenho que ser isento. Eu acho que eu estou puxando para o lado do Grêmio porque eu sou conselheiro do Grêmio. Então, vou respeitar a opinião deles. E foi uma errada aquilo. Eu errei, porque não assumi, eu tinha que ter assumido. E todo mundo sabe que eu sou pedetista, sou trabalhista. Fui editor político, fui cronista político durante 10 anos no Jornal do Comércio, fui repórter político na última hora, e sempre fiz jornalismo, nunca puxei para o PTB ou para o PDT as minhas informações. Mas eu queria contar também para vocês por que eu me tornei jornalista. O meu pai era contador em Passo Fundo, na minha meninice,
e ele assinava todos os jornais da cidade e ouvia o repórter Esso as notícias da rádio, da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra. E aquilo é que me fez eu me apaixonar pela informação e pelo jornalismo. Eu acho que isso foi muito marcante na minha vida. Meu pai morreu com 97 anos. Um mês antes dele morrer, eu fui visitá-lo num sábado. E ele me disse que estava muito cansado. Eu disse, mas tu está cansado de quê, pai? Tu não faz nada. Ele só pensa que é fácil. Leio toda a Zero Hora e todo o Correio do Povo. Dá trabalho isso. Ele estava com 97 anos, um mês antes de morrer. Continuava afiado com a informação. Luiz Cláudio, o que tu queria contar mesmo da tua passagem, da tua vivência com o grande Carlos Bastos? Bom, primeiro, pessoal, queria dar uma boa noite para todo mundo. É uma alegria voltar aqui ao convívio da minha querida Conline. Minha alegria aqui de ouvir o Bastos dizer que eu faço parte de uma seleção integrada por Marina, Letânia, Caparelli, Itamar Vaga de Freitas e tal. Para mim é uma consumação assim de uma realização profissional. Fico muito feliz e muito lisonjeado. A segunda eu queria falar que eu tenho muita inveja do Bastos. O Bastos está com 90 anos, inteiriço, forte, lúcido e tal, em comparação comigo, que estou com 73, já estou chumbado e baleado pela vida. Então, isso mostra como o Bastos continua sendo a nossa referência. Eu tive a sorte de ser foca dos dois maiores jornalistas gaúchos. Primeiro, eu fui foca do Bastos da Zero Hora, e depois eu fui foca do Paulo Totti na Veja. Eles são que me deram compasso e régua na minha profissão. Me ensinaram a pensar e agir pela esquerda, que é a maneira certa de pensar e agir, e foi a partir deles que eu aprendi tudo que eu poderia aprender nessa profissão. Então, eu sou um sujeito muito grato, assim, muito honrado por ter convivido e aprendido com o sujeito da grandeza do Carlos Bastos. Naquele belo perfil como de hábito do Márcio Pinheiro, que ele fez para o Jornal do Comércio com o Bastos, ele conta ali que o Bastos iniciou a sua carreira em Passo Fundo, onde tinha 3 jornais, né? O Diário da Manhã, do Túlio Fontoura, o Nacional, do Lúcio de Castro, que não era ainda conhecido como o pai do Tarso, e depois o Vespertino Diário da Tarde, de Danilo Quadros. Uma coisa que eu queria te perguntar, Bastos, antes de fazer a minha pergunta na sequência. Quantos habitantes tinha Passo Fundo na década de 40? Eu não saberia te dizer, mas era uma cidade pequena, hoje é uma metrópole. Mas tinha o quê? Ultrapassou Caxias. Mas tinha 30, 40 mil pessoas? Isso, no máximo. Então, eu fico imaginando o seguinte, Bastos, qual é a cidade no Brasil hoje que tem 3 jornais diários funcionando? Não, Passo Fundo não tem mais nenhum jornal. Passo Fundo, nenhum dos 3 jornais existe mais. Sim, claro. Mas estou dizendo, hoje em dia, qual é a cidade brasileira que tem 3 jornais que não tinha Passo Fundo nos anos 40, com uma tremenda efervescência jornalística? Foi ali que gente como o Bastos e o Totti se criaram e viraram lendas do jornalismo. Então, é essa diferença de época, de contexto profissional, que mostra por que o jornalismo hoje é essa coisa que é e como é que o jornalismo, naquela época de militância, de combatividade, era uma coisa exemplar para todos nós. As coisas estão mudadas, não é, Cláudio? Eu não entendo mais nada. Há pouco eu referi o episódio que eu cheguei lá na Zero Hora e estava lotada a redação, no meio da tarde. É quando o pessoal tinha que estar buscando notícia. Porque o repórter é para reportar, mas ele tem que reportar o que ele assiste. Hoje eles fazem por mensagem, por telefone, no computador. Hoje eles fazem por telefone. Hoje eles não vão lá vivenciar. Eu me lembro de uma matéria de polícia que eu fiz em São Leopoldo, quando eu era repórter policial da Hora, que eu cheguei antes da Folha da Tarde,
e incendiou um asilo de velhos lá em São Leopoldo. E um velho estava desaparecido, acharam que ele tinha morrido. E eu acompanhei aquele processo. E o cara reapareceu, depois ele tinha ido visitar os parentes ali perto. O Abílio do Biggs chegou depois de mim, era da Folha da Tarde, ele perdeu aquele episódio. Então eu dei sozinho aquele episódio na hora e ele não deu na Folha. Por quê? Porque eu estava lá presente. Hoje os repórteres não estão presentes no local. Isso é que eu não entendo. Bastos, tu já trabalhaste em várias redações, né? Mas eu sinto, durante todo esse tempo assim, que a gente convive, que tu tem uma paixão especial pela tua época da última hora, pelos teus amigos, daquela redação. O que foi tão marcante para ti aquela época e aquela equipe? Porque, por exemplo, agora, quando estava esse almoço para ti, eu fiz questão de ir atrás dos caras que ainda estavam aí, que eram teus amigos na última hora, porque eu sabia que seria tua grande alegria rever esses caras, né? E, infelizmente, um dia antes eu tive que te contar que a Gladys tinha falecido, né? Mas estava lá o Joaquim, estava o Flávio, né? O Marino que ia, não sei o que houve, mas tudo bem. Então, mas eu sempre sinto que tu tem um amor especial por aquela equipe e pelo jornal. Mas eu não entendi direito a tua pergunta, Núria. O que é que te leva, de todas as redações que tu tivesse, o que foi, por que a última hora te marcou mais? Quais foram as características daquela equipe e do próprio jornal? Porque a minha sensação é que foi a redação que tu mais amou e a equipe que tu mais Entendi. conviveu bem. Entendi agora. E até hoje. O maior gênio da imprensa brasileira, para mim, se chama Samuel Weiner. E ele criou a última hora. E trabalhar na última hora era uma delícia. E foi um pouco período que eu fui, o que eu sempre quis ser, que era ser repórter político. Foi naquele período que eu trabalhei os 4 anos na última hora. E depois que eu fui ser editor político do Jornal do Comércio, no fim da minha carreira. O resto do tempo eu fui chefe de rádio, chefe de jornal, chefe de televisão. Eu era chefe de reportagem, eu era editor-chefe, eu editava polícia, eu editava esportes. Eu só fui chefe. E aquele período foi rico para mim, porque também a política foi muito rica. Foi naquele período que teve a legalidade. E a política era muito dinâmica naquele período. Eu recordo da candidatura do Loureiro, por exemplo. Eu passava no comitê do Loureiro todos os dias ali no alto da Rua da Praia. Tinha meia dúzia de pessoas no início da campanha. Quando chegou lá no meio da campanha, já estava lotado aquilo ali. Eu tinha uns amigos ali, o Werner Becker trabalhava ali, e eu ia lá para conversar com o Werner. No fim, eu não conseguia chegar lá para conversar com o Werner de tanta gente que tinha. Eu acompanhei, então, o crescimento da candidatura do Loureiro da Silva. Eram outros tempos, tu acerta quando diz a minha passagem mais rica de todas as minhas. Eu tive muitas passagens e boas passagens na Rádio Guaíba, na TV Gaúcha, na Rádio Gaúcha. Na Rádio Gaúcha, eu me consagrei com a cobertura do incêndio da Renner. Teve que mudar o departamento de jornalismo da Guaíba. E foi ali que deu início a essa Rádio Voz, que é hoje a Gaúcha, foi na cobertura do incêndio da Renner. O que aconteceu ali? Que cobertura foi essa? Cobertura do incêndio das lojas Renner, que morreram muitas pessoas. Sim. A Guaíba continuou dentro dos seus horários de noticiário. E eu não tinha nem jornalismo na época na Gaúcha, mas eu chefiava o esporte, eu mandei todos os repórteres de esporte para transmitir o incêndio lá da Gaúcha. Ficamos todo o tempo transmitindo. E aí caiu o Departamento de Justiça da Rádio Guaíba. Por que caiu o Departamento de Justiça da Rádio Guaíba? Porque não fizeram a cobertura. Era o capitão Erasmo, o chefão? Eu acho que era o Erasmo. Foi desse período.
Mas Bastos, é, Fala quem chamou. Bastos, Posso eu fazer uma pergunta agora, hein? Tá, faz o Flávio Dutra e em seguida o Elmar Boris. Não, eu só queria fazer um registro, tá? Dos jornalistas da minha geração, eu talvez seja um dos poucos que não fui chefiado pelo Bastos, ao contrário, eu fui chefe do Bastos, tá? verdade. Acho que pelo menos 2 vezes na TVE e depois na prefeitura, e ele acabou me sucedendo lá. Mas eu queria registrar esse episódio que ele contou da chegada do Brizola, tem um outro lance de genialidade dele que ele não relatou quando quando contou o episódio, tá? Se eu não me engano, a chegada do Brizola coincidiu com uma data nacional, tá? E tinha um desfile em Porto Alegre, tá? Um desfile militar, tá? E o Bastos ardilosamente... 7 de setembro. 7 de setembro. Como a abertura estava começando, ainda eram tempos que não eram de tanta liberalidade, o Bastos genialmente, tá? Escalou 2 ou 3 repórteres para equilibrar a chegada do Brizola, tá? Que tinha montado uma baita de uma estrutura, tá? Fazendo lá entradas também do desfile Farroupilha para acalmar meio os ânimos que podiam ter. Eu desconhecia esse episódio com o Dr. Breno, tá? Eu trabalhava no esporte na época, então era mais um... E até comentei isso com ele, pô, mas que sacada tua, botar Não se fazia tanta cobertura assim de desfile, tá? Mas aquele dia a Rádio Guaíba estava lá com 2 ou 3 repórteres do desfile e uma baita cobertura com a chegada do Brizola. Então, todo mundo estava contemplado. Era esse o registro que eu queria fazer. Isso é para equilibrar as coisas, né? O rei Bastos, o rei do equilíbrio. Fala, Elmar, o que tu ia apresentar para nós aí? eu queria uma coisa impressionante no Bastos é a memória. Ele é fabuloso. Sim. Toda vez que eu tive algumas dúvidas históricas e tal, eu recorria ao Bastos e depois ele me passou as informações e eu ia checar e era aquilo mesmo. A memória dele é foda. Então, eu queria perguntar para ele uma coisa que eu tentei esclarecer e não consegui. Claro que eu não fiz uma pesquisa exaustiva, mas eu não consegui. Até hoje é uma dúvida que eu tenho. Aonde estava o Lionel Brizola na noite do dia 31 de março de 1964? Ele estava em Porto Alegre, eu sei. Mas ele não apareceu. Ele não apareceu no comício, na frente da prefeitura. No comício da prefeitura? Por quê? Não, o comício da prefeitura foi no dia 1º de abril. O golpe foi no dia 31 e o comício da prefeitura foi no dia seguinte. Deixa eu esclarecer. Fala, Mico. O dia 31 era aniversário do Sereno Chese. Isso. Tá? E o Sereno me contou que ele estava lá no meio da festa, lá por umas 9h30, 10 horas da noite, quando recebeu um telefonema dizendo: olha, as tropas estão na rua. Quer dizer, foi deflagrado o golpe e tal, está em andamento, o Mourão já está em o Rio de Janeiro e tal, o exército e tal, para tomar o poder lá e tal. E dali o Sereno encerrou a festa e convocou todo mundo para ir para a prefeitura. E o Brizola não estava nem na festa do Sereno e nem na prefeitura e foi rápido ali, no 31. Não, nesse dia pode ser. Pode ele ser, mas ele estava em Porto Alegre porque no dia seguinte ele participou do comício, que teve um comício na frente da prefeitura, no dia 1º. Ele não está. Mas eu acho que ele podia também não estar em Porto Alegre, ter vindo no dia seguinte, eu não sei. Isso aí eu não saberia te dizer, Bicudo. Eu sei que ele esteve no comício, mas no aniversário do Sereno eu não saberia te dizer. Essa dúvida eu vou carregar também. Essa é uma... O Bastos, quando deu o problema todo e o Hildo Meneghetti, então governador do estado, saiu do palácio e saiu da cidade, tu que criou a lenda de que ele disse para o motorista: vamos embora, nem tão rápido que pareça fuga, nem tão devagar que pareça uma provocação. Pode ser, mas eu acho que é um pouco lenta isso.
Eu conheço essa história, mas acho que é um pouco lento. Porque ele já tinha tudo planejado para ele ir para Passo Fundo, já tinha o esquema lá em Passo Fundo, montado para esperar por ele. Cadão, é a tua vez, Cadão. Até onde eu sei, essa frase é do Pinheiro Machado, né? Pois é, É. senador Pinheiro Machado. Só para não ficar sem dizer nada, me lembro de um episódio, já que falamos aí no Wilde Pacheco, que depois andava sobrevoando a cidade de helicóptero aí, com a metralhadora, na época, pós-golpe. Aí. Ele era repórter do Clarim e disse que tinha não sei quem, meu pai me contou, que tinha um carioca, sei lá, que vinha implicando com o Wilde, dizendo que o Wilde era viado. E ele, obviamente, não tinha o menor perfil de viado, né? Mas ele ficava irritadíssimo com as provocações que esse carioca fazia com ele. E um dia o Hamilton, que era um dos chefes da redação lá, junto com o José, estava muito atarefado e tal. O Wilde falou: quero falar contigo, é urgente e tal. Não, mas estou fechando aqui. Não, é agora, tem que falar agora. Aí levou ele para o bar que tinha ali no mesmo edifício, ali perto e tal. E aí o Wilde falou para o Hamilton: olha, eu não aguento mais esse cara aí dizendo que eu sou viado e tal, não sei o quê. Tu, como chefe, aí tem que acabar com esse troço. O Hamilton ficou muito irritado pelo Wilde ter tirado ele da redação no momento importante para falar essa bobagem, né? Diz que o Hamilton respondeu para o Wilde assim: Wilde, para ser viado tem que ter sensibilidade, tu é um cara primário, tu é um cara grotesco, nem que tu quisesse ser viado, tu ia conseguir. Entendeu? Tu é um cara primitivo, tu é um ogro. Eu não sabia desse diálogo aí O Wilde teria se sentido muito elogiado e voltou quieto para a redação junto com o Hamilton. Mas é que no dia seguinte eles brigaram a soco, ele e o carioca esse. E o Wilde, e o carioca estava só se defendendo porque ele era muito maior que o Wilde. Daqui a pouco o Wilde pegou um soco de raspão no nariz do carioca. E daí o Wilde disse assim: essa é a primeira. Daí o carioca só deu um soco do Wilde, ele caiu estirado, bateu com a cabeça do jipe do jornal que estava ali na frente e acabou a briga dos dois. Acho que não é o Wilde Pacheco que tinha o apelido de Tombadilho, porque ele andava sempre ele caminhava assim, era outro apelido, não era Tombadilho, mas era com relação ao caminhar. Kid Tombadilho, não era? Era Kid Tombadilho, não era? É aquele Tombadilho, eu acho, era isso. Era mais que Tombadilho, era Kid Tombadilho. E tu, Márcio, entrevistou o Bastos, fez aquele belíssimo perfil publicado no Jornal do Comércio. Não tens nada a colocar? Eu até conversei com ele e gostaria que ele desenvolvesse um pouco mais, que é um assunto que me interessa bastante. O Bastos é de uma geração que foi talvez a primeira ou a segunda que saiu de Porto Alegre, né? Aqui nesse grupo mesmo temos vários gaúchos que saíram de Porto Alegre, né? O Luiz Cláudio ali, o Cadão, uma época, tá? E o Bastos é um raro exemplo daquela turma ali que tinha Tarcísio Castro, Fausto Wolff, Léo Schlafmann e tantos outros, e o Bastos não saiu, tá? Paulo Tocha, bom, e sem falar depois da turma que foi para a Veja, né? Então, até essa saída, ela tinha uma certa lógica. No primeiro momento, muitos iam para o Rio de Janeiro, e depois passaram a ir para São Paulo. E essa geração do Bicudo, do Hélio Gama, do Geraldo Rassi. Márcio, tu quer que eu seja bem honesto, Márcio? Velho, tantos outros. Foi um pouco de falta Então, de eu queria coragem. saber por que. Eu tinha tudo. Bastos, o Bastos está fazendo a pergunta provavelmente dita agora. Fala, Márcio. O que você queria saber? Não, então era isso. Por que não, mas o Bastos foi para Brasília, Márcio. Sim, mas bem depois, já com uma carreira consolidada. Sim. Eu falo naquela época que muitos foram para aventurar. Que bom ver a Marina Rose. Né? Muitos foram. Então, tu nunca quis ir para o Rio ou depois para São Paulo? Eu respondi, eu acho que tu não ouviste, Márcio. Foi falta de coragem.
Eu tinha tudo para ir para o Rio, porque tinha o Silveira lá, tinha o Herdo Schneider, tinha o Léo Schlafman, tinha um bando de pessoas que tinham trabalhado comigo, o Esdras. Então, eu tinha muita facilidade para ir para o Rio. Eu passava minhas férias no Rio sempre, por causa deles. Eu até falei no Herdo aqui, eu quero registrar um episódio que eu para confirmar a genialidade do Herdo como fotógrafo. O Herdo foi aquele fotógrafo que bateu a foto do Jânio com as pernas viradas para é. Eu ia sempre que eu ia ao Rio. Tem algum problema aí? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo perfeitamente, Bastos. Pode continuar falando. É que no início, uma boa recordação para vocês é o seguinte: no início do Jornal Nacional, tinha uma participação diária do Rio Grande do Sul do Jornal Nacional. Quem produzia era o Lauro Schirmer, que era o diretor, eu era chefe de reportagem, e o apresentador era o Sérgio Schiller. Então, reuniões mensais do Jornal Nacional, que o Lauro Schirmer, por medo de avião, não ia, e eu ia representando o Lauro. Eu sempre ia no velho Jornal do Brasil, ali na Avenida Rio Branco, visitar o Herdo Schneider e o José Silveira. E eu estava sentado um dia, fim de tarde, com o Herdo Schneider, ele era comandante do setor de fotografia do Jornal do Brasil. Estava conversando com ele e chega o Carlos Lemos, que era o secretário que editava a primeira página. E disse: Herdo, são 6 horas da tarde e nós não temos a fotografia para a primeira página. É que era uma marca do Jornal do Brasil, da primeira página, uma grande foto. O Herdo olhou para a janela e disse: daqui 20 minutos eu te dou essa foto. Daí eu fiquei observando. Ele pegou a máquina dele, foi lá para a sacada, era o Jornal do Brasil naquela época, era ali na Avenida Rio Branco, bateu uma foto e levou lá para o Carlos Lemos. Digo: bom, amanhã eu vou ver no Jornal do Brasil o que esse louco fez. No dia seguinte, é que fazia um mês que não chovia no Rio. E tinha chovido aquela tarde. Então, ele fez uma foto e aquela multidão de guarda-chuva na Avenida Rio Branco. E o título da foto era A Chuva Voltou. O Herdo era gênio mesmo. Era o ídolo do Assis Hoffman. Sim, Assis Hoffman. Considerava quando o Herdo vinha a Porto Alegre, o Assis colava dele e não saía do lado dele. Foi ele que bateu a foto dos caras fugindo, né? Quem? Foi do Herdo também, né? Que foi o Herdo que bateu a foto dos caras fugindo da prisão, não foi? Não, isso foi logo que ele chegou do Rio, no Diário da Noite. Que ele foi fazer uma entrevista do presídio Frei Caneca, e aí ele disse para o repórter que ele ia fazer a entrevista lá com o diretor do presídio, queria aguardá-lo no barzinho da frente, tomando uma cerveja. E ele estava sentado no bar, quando ele veio levantar o negócio do esgoto. E daí ele começou a bater fotos. Saíram 16 presos fugindo pelo esgoto ali. E o Herdo bateu as fotos. Isso foi no primeiro mês que ele estava no Rio, trabalhando no Diário da Noite, que era dos Diários Associados. Bastos, tu te lembra aquela foto do Herdo que tu falaste aí, do Jânio? A propósito de que o Jânio fez aquele gesto? Me parece que tem algum fato relacionado a isso, né? O que ele foi olhar? É que parece que teve um tipo de explosão, uma coisa assim ali perto, e as pessoas viraram para lá. Foi isso. É o que eu sei. Ele virou para olhar a foto foi feita em Uruguaiana. Foi na ponte de Uruguaiana com o Biblis. Isso. Nunca soube disso. Sabia da foto, mas não do local da foto. Eu ouvi falar que alguém chamou o presidente e ele virou subitamente e rendeu essa foto. Hein? Mas é que aquela virada foi mais violenta do que uma chamada de uma pessoa. Mais do que tudo, ela significa assim, a falta de rumo do governo, né? Porque o Jânio dava uma no cravo e uma na ferradura, né? Exatamente.
O Jânio, antes de, de tentar o golpe, porque ele fez uma tentativa de golpe, ele recebeu o Che Guevara. Che Guevara participou da reunião de Punta del Este e da volta dele para Cuba, ele foi a Brasília e foi recebido pelo Jânio. Ele fazia isso que tu está dizendo, atendia os dois lados. O Bastos. Ganhou até uma medalha, né? Bastos, eu queria fazer mais uma perguntinha. A propósito da tua longa trajetória nas redações, como foi essa mudança, depois que fosse assessor de imprensa ou diretor de área de comunicação da área política, lá pelos anos 90, mais ou menos, e de outras entidades e associações? Como foi essa mudança? Sentiste muito ou já estava mais leve? Eu tive 50 anos na atividade, vamos dizer, de jornalista. Daí eu fui para o outro lado do balcão, quando eu fui para a Secretaria de Comunicação do Alceu Colares. Mas o Colares era uma pessoa maravilhosa para se trabalhar. O Colares era incrível, porque ele era criativo, ele era bem-humorado, ele era muito bom trabalhar com o Colares. Então, a minha passagem, eu fiquei 3 anos e meio com ele na Secretaria de Comunicação, foi muito boa. Eu só tenho boas lembranças. E tudo que a gente apresentava para o Colares, ele aprovava, ele uma figura está aí ainda hoje, lúcido, problemas de saúde, mas de cabeça está bem. E foi muito bom trabalhar com o Colares. E depois eu fui trabalhar na Assembleia com o João Luiz Vargas, que é outra pessoa muito boa de se trabalhar. E eu tive uma bela passagem também com o João Luiz Vargas. Depois eu tive uma passagem na prefeitura com o Fortunati. Então, eu tive 50 anos do lado do balcão e 12 anos do outro lado do balcão. E nesse período, esse intermédio, eu ainda trabalhei no Jornal do Comércio e depois trabalhei na TVE com o Flávio Dutra. Tive a honra de ser dirigido pelo Flávio Dutra. Carlos Bastos. Carlos Bastos. Pela TVE, como a minha pelo jornalismo, que nós ganhamos 2 anos, dos 4 anos que eu estive lá no governo do Rigoto, nós ganhamos 2 anos do Prêmio Ari, de reportagem de TV. Aquele programa TVE Repórter. Carlos Henrique Esquivel Bastos, tendo vivido tantas histórias, tantas jornadas, conhecido tantas pessoas e tendo esta memória privilegiada, por que não registrasse tudo isto em um diários de um repórter? Olha, tem muitas pessoas que me desafiam, uma está aqui presente, que é a Núbia, que eu tinha que escrever um livro. Mas eu vou contar a história para vocês, por que eu não escrevo um livro. Logo tu não depois quer te inimizar com as pessoas com as quais tu vai mencionar. Tu é muito ladino. Logo depois do golpe de 64, o Avelini virou para mim e disse assim: tu tem o perfil para me dar uma carona, me levar a Caxias, que eu tenho uma tarefa para fazer lá, e tu é mais ligado ao PTB aí, tu não tem marca de esquerda, só ajuda a gente, tu é da linha auxiliar, dizendo. Quem era o Avelini, para situar a conversa? O Avelini era um grande jornalista, foi diretor de notícias da Rádio Gaúcha, trabalhou na Última Hora, depois trabalhou na Zero Hora. E cuja vinculação política era? Ele era secretário do Partido Comunista do Rio Grande do Sul. Certo. Então vamos lá, vamos a Caxias. Aí o Avelini pediu para me levá-lo a Caxias. Ele tinha que levar o documento do partido, que era a posição do partido sobre o golpe. E aí nós fomos lá, chegamos lá, eu tinha o DKV na época, por isso que ele me acionou. E nós chegávamos na casa dos comunistas e não tinha ninguém em casa. Não tinha ninguém. E daí a pouco, o Avelini disse assim: mas tem um parente do Segala, que é líder bancário, que eu convivi com ele e eu sei onde é que ele mora, num edifício lá do centro, vamos lá. Bom, quando nós entramos na casa do sujeito, ele estava um casal, dono da casa, e um casal de visitantes. O dono da casa, que era amigo do Avelini, quando viu o Avelini,
ficou com os olhos que parecia que ia saltar e ficou branco, que era uma cera, parecia que ele ia desmaiar. E aí o Avelino expôs para ele a situação, que precisava deixar o documento e tal, e daí o cara dizia assim para ele, mas Avelino, faz 4 anos que eu saí do partidão, então agora vem com essa dinamite aí na mão para me entregar, para me fazer, eu não posso fazer isso, Avelino, eu não posso, tal. O Avelino aceitou, nós saímos, aí voltamos a bater numa daquelas outras casas, e alguém lá de dentro reconheceu a voz do Avelino e abriu a voz do Avelino e deixou lá o documento. Bom, 30 anos depois, eu fui fazer uma palestra na Faculdade Federal de Caxias. E aí tinha um velho dirigente sindical lá. E ele veio conversar comigo. Ele era baixinho, já viu. Ele tinha a minha idade, mas era baixinho. E aí eu contei essa história para ele. E o cara ficou indignado. O cara queria dar em mim. Ele disse assim, se tu está fazendo, tu inventasse essa história, porque essa pessoa que tu está falando é o cara que levou mais prisão durante a ditadura aqui em Caxias. Foi o líder sindical que mais pegou cadeia aqui em Caxias. Eu digo, mas eu não estou me inventando nada, eu assisti isso, eu vi. Ele queria dar em mim, o cara. A sorte é que ele era mais baixo que eu. Dava para encarar a parada. Mas, então, eu estava com a verdade, mas o cara estava assustado no que era nos primeiros dias do golpe. Depois ele se refez e resolveu enfrentar o golpe. Então, se eu contasse essa história num livro, eu estava fazendo injustiça nessa pessoa. Isso aí é que me leva a não escrever um livro, porque eu tenho muita história braba e que eu posso estar fazendo injustiça. É essa a minha decisão de não escrever um livro. Mas ô Bastos, é perfeitamente verossímil que o cara, naquele momento, depois de tantos problemas, não estivesse disposto a continuar correndo aquele risco, entende? Porque o cara não é uma uniformidade, né? Ele teve aquela militância, sofreu aqueles azares todos e tal, e naquele momento ele não estava disposto assim, a avançar naquilo. Acho que eu não vejo que seja uma história que vá provocar uma injustiça, é a tua memória. E até essa questão é muito importante. Outro dia eu estava vendo uma entrevista daquele cara da psicologia social, ele falava exatamente isso. O cara age de um jeito a vida inteira e chega uma hora ele muda. O que houve? Ele muda. Aí tem que ver as razões pelas quais ele mudou, blá, 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 mas ele muda. Não existe essa ideia que a gente tem do homem inteiriço, do princípio ao fim. Essa ideia é, na verdade, um pouco romântica. Eu acho que tu devia escrever esse livro, isso não é suficiente. Te digo o seguinte, como teu amigo, isso não é desculpa suficiente para tu não escrever esse livro. É verdade, é verdade. Tem uma história que o Vieira conhece, porque eu escrevi na coletiva no tempo que eu... E eu não escrevi isso, eu não contei. Quem cobrou, que eu não tinha escrito, foi o Mário de Almeida. É do golpe de 64. Do golpe de 64. Não conheço nenhum cara que tenha vivido todo esse período no meio dos acontecimentos e que tenha a memória que tu tem. Talvez, com exceção, talvez, do Flávio Tavares, que também é outro fenômeno. O Flávio tem Mas ele já escreveu. Memória também. Ele já escreveu. Verdade. Falta tu. Mas eu edito. Tem um texto maravilhoso e eu não. Mas o Mário negócio é o de seguinte. Almeida. O Mário de Almeida era o diretor de teatro que foi ser editor da Zero Hora, ele editava a capa da Zero Hora, a última hora. E no dia do golpe, ele baixou uma capa e saiu outra capa. E até hoje ele não sabe como é que mudaram a capa. Eu sempre disse para ele, o Ari de Carvalho foi lá que era na gráfica do jornal do dia, que editava a Zero Hora, a última hora, foi lá na gráfica e mudou. Foi isso. Ele não aceitava nunca, mas o Mário tinha uma coluna do jornal que metia o pau na polícia. O Mário ia ser morto se ele é preso. Então o Mário se escondeu. Mas o Mário se escondeu num antigo apartamento do Nestor Fedrizzi. E toda a redação sabia. E começaram a aprender e a bater nos caras da redação. E aí eu disse para o Nestor, tá, o Mário está muito disposto. Vamos fazer o seguinte, tu entrega o Mário para mim
E tu só sabe que eu estou guardando o Mário, mas não sabe aonde. Eu convenci um irmão meu, que não tinha nada a ver com política, que era solteirão, que abrigou o Mário. Meu irmão era chegado de prostitutas, o Mário traçou todas as prostitutas dele e tomou toda a adega do meu irmão, que meu irmão também gostava do entrar. Ele subiu até. Mas o Mário ficou um mês ali no meu irmão, e daí começou a ficar. Ele se desnorteou. E aí ele queria sair de Porto Alegre. Daí propôs que a gente falasse com a Ivete Brandalize, porque eles tinham passado uma temporada na terra da Ivete, em Concórdia, para ele ir para Concórdia. Aí eu e o João Ferreira fomos lá na casa da Ivete, e a Ivete, com muito bom senso, nos disse, mas o Mário ficou muito conhecido lá em Concórdia. Ele chega lá, meia hora depois ele está preso. Então ele não pode ir para Concórdia, mas vou dar uma ideia para vocês. O pai do Paulo José, já era ator da Globo, ele tem uma fazenda em Lavras. Vou dar o endereço para vocês na casa do pai do Paulo José, é o homem ideal para abrigar o Mário. Aí nós fomos, eu e o João Ferreira, no apartamento Paulo da José é o Casal. ator da Globo. Hein? Paulo José é o ator da Globo. Sim. É, da casa do pai do Paulo José. E eu me dava muito com o irmão do Paulo José, o Orlando. E eu cheguei lá no apartamento do pai do Paulo José, da Barros Cassal, e perguntei pelo Orlando. E ele disse, o Orlando não está em Porto Alegre. E aí caiu a minha cara e caiu a cara do João Ferreira. E ele viu que nós estávamos com problema. Ele disse, mas qual é o problema de vocês? Eu digo, o meu problema se chama Mário de Almeida. Ele disse, mas eu gosto muito do Mário de Almeida. Então, vocês entrem aqui. Eu entrei no apartamento do pai do Paulo José, ele estava abrigando os estudantes. Eu não sei onde é que eles dormiam, porque eram uns 20 estudantes, era hora de almoço, eles estavam tomando um sopão ali, a mãe do Paulo José estava servindo sopão para eles. O pai do Paulo José era do Partido Comunista e estava abrigando essa gurizada toda. Ele disse, vocês têm mais sorte que o juízo. Amanhã eu vou ir para a minha fazenda em Lavras, daí eu levo o Mário. Mas o Mário é dinamite pura, vocês me entregam o Mário fora da cidade, lá perto do Arroio dos Ratos. E aí foi o que foi feito. Eu entreguei o Mário lá, o Mário ficou um mês na fazenda, daí o outro irmão, o terceiro irmão do Paulo José foi preso em São Paulo, o pai dele teve que ir para São Paulo para tratar da liberação do irmão e já levou o Mário. E 20 anos depois eu encontro o Mário numa solenidade do Teatro Leopoldina. Ele veio representando simplesmente o Roberto Marinho, porque o Mário estava trabalhando na Fundação Roberto Marinho. As voltas. Recorda, Vieira, eu publiquei o meu perfil da coletiva e não contei essa história, e daí o Mário tinha uma participação na coletiva e contou essa história daí. Recorda disso? Sim, o Mário foi, durante uma época, colunista do Coletiva, e um colunista riquíssimo, contava histórias magníficas. Inclusive, lembro que ele contou, inclusive, a história da origem do Dia das Mães, que foi quando ele trabalhava numa agência de propaganda no Rio ou em São Paulo, aí criou toda aquela situação. Contou grandes histórias. Mas, Bastos, infelizmente, nós temos um momento ali que nós temos que encaminhar o encerramento, e eu queria te colocar de volta à redação e te provocar para falar, terminar de uma forma, digamos, descontraída. Tem um episódio muito interessante com a Ana Amélia Lemos, a nossa amiga Ana Amélia, jornalista, ex-senadora da República, e inclusive já participou do Online conosco como convidada. Tem um episódio interessante envolvendo ela e outras pessoas numa redação, não sei se era da TV Gaúcho ou da TV Difusora. Conta para nós aí. TV Difusora é o seguinte, eu encontrei hoje com a Ana Amélia uma solenidade que teve na Câmara Municipal homenageando o Flávio Tavares. Certo. É que saíram dois apresentadores da TV Difusora, a Tereza Machado e eu acho que o Schiller saiu. E aí nós precisávamos reformular o jornal. E aí a gente teve a ideia de criar colunistas na televisão. Então é aí que eu lancei o Lauro Quadros de televisão. O pessoal achava ele muito feio, mas televisão é comunicação, não precisa ser bonito. E o Lauro Quadros provou isso. E eu levei a Maria Ieda Vargas para ser apresentadora do Telejornal.
a Ana Amélia era repórter de economia do Jornal do Comércio, eu levei a Ana Amélia para ser ter uma coluna, falar sobre Colunista. economia. Mas os padres pagavam muito mal, o tempo a difusora era propriedade dos padres. Eu sei que eu dei um salário de R$ 1.000 para a Ana Amélia, e ela disse para mim, mas eu vou gastar mais para vir aqui na televisão do que ganhar do salário. Digo, mas Ana Amélia, eu não quero, eu quero é que tu deslanche da tua profissão aqui na TV Difusora, não quero que tu fique rica aqui. Ela disse, deixa eu pensar nisso, eu volto daqui 3 dias. Voltou dali 3 dias e topou a proposta. Tudo bem, então, mas 3 dias depois, ela entra indignada na minha sala, me chamando de tudo, de mau caráter, de punguista, batedor de carteira. Eu digo, mas o que houve, ela, né? Ela disse, não, tu está pagando R$ 1.000 para mim e 3.000 para a Maria Ieda Vargas, e ela só está apresentando o telejornal e eu tenho que fazer uma coluna de economia. Eu digo, Ana Amélia, tu fosse Miss Lagoa Vermelha e ela Miss Universo. Uma diferença abissal. Essa é muito boa. Sem demérito, nem a Ana Amélia, muito menos a Lagoa Vermelha. Salimei Júnior depois escreveu um livro. Eu queria aproveitar o final dessa conversa para fazer uma pergunta para o Bastos. O Bastos é um sujeito que, ao longo de 7 décadas de jornalismo, na maior integridade, coerência, ele pegou toda a transição possível. Pegou o jornalismo da máquina de escrever para o computador. O repórter que ia para a rua para o repórter preguiçoso que fica na redação com ar-condicionado. Se um Foquinha hoje procurasse o Bastos e pedisse para ele 3 recomendações de como fazer um bom jornalismo, do que era preciso fazer para ser um bom jornalista, qual era a dica que o Totti daria para esse Foca? Que ele estivesse no local do acontecimento. Simples assim. Tem que estar no local do acontecimento, não na redação. Era só esse o recado que eu ia dar para ele, para o Cláudio. Muito bom, Bastos. Grande conversa, linda conversa, fluiu naturalmente. Mãe está terminando aqui. Muito bom. Então, nós vamos encerrar agradecendo muito a participação e te convocando, né, Bastos? Agora tu convocou aí um universitário que resolveu o teu problema com o computador. A partir da semana que vem, queremos te ter sempre junto conosco aqui. Combinado? Aqui. Agora, hoje foi uma luta para abrir esse computador aqui. Mas abriu e funcionou muito bem. Tudo bem. Valeu, pessoal. Voltamos semana que vem. Abraço, Grande abraço a todos.